Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês nessa 25ª edição da Exposibran. Agora nós vamos iniciar um painel cujo título é Segurança Mineral, Segurança Energética, Segurança Alimentar e Segurança Hídrica. O Brasil é reconhecido como um país líder no que diz respeito a essas seguranças, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, mas também para a nossa projeção, a nossa importância e, sobretudo, para as nossas relações com o mundo. Nós temos aqui nesse painel, para nossa alegria e honra, a Ana Carolina Argolo, que é diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ana, seja bem-vindo, Ana. Temos também Davi Zilberstein, que é do Instituto de Engenharia da PUC do Rio de Janeiro e presidente da DZ, Negócios com Energia. Davi, seja muito bem-vindo. Temos a Karina Gilstenick, pronunciei direitinho, Karina? Quase. Quase. No tempo a gente vai melhorando. Presidente das operações de potássio da BHP e a minha querida ministra, senadora Cátia Abreu, que é CEO da BRZ Consulting. Ok, Cátia? Seja muito bem-vinda. Nós vamos iniciar essa nossa conversa com os aqui presentes, colocando uma primeira pergunta, uma pergunta geral. E que, evidentemente, cada um pode abordar a partir daquela sua área especificamente, tá ok? Que é o seguinte: hoje, no presente, quais são os desafios que nós temos em termos de segurança, seja ela energética, alimentar e hídrica, mineral, claro, obviamente, e os desafios que nós temos, os riscos que nós temos hoje para a continuidade do desenvolvimento de todas essas áreas que são simplesmente essenciais e cruciais para o Brasil. Vou convidar para a primeira intervenção a Ana Carolina Argolo, diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A Ana Carolina, tem a palavra. Muito obrigada. Eu cumprimento aqui a todos os meus colegas. Agradeço o convite para a Ana, para vir aqui, para representar a agência. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje como diretora da agência, mas também como geóloga nesse evento tão importante, desse setor tão importante para o nosso país. E respondendo a primeira pergunta, um dos grandes desafios hoje, quando a gente pensa em segurança hídrica para o nosso país, eu acho que é diretamente o enfrentamento das mudanças climáticas que trazem para a gente uma realidade diferente daquela enfrentada nos últimos anos, juntamente com também alto número de recorrências de eventos extremos de secas e cheias, também somado aí a um aumento de demanda pelo uso da água. Então, a nossa disponibilidade é a mesma, mas temos cada vez mais uma demanda que aumenta, juntamente com um ambiente, vamos dizer assim, que não é mais aquele ambiente que nós tínhamos no passado. Então, um grande risco para a nossa segurança hídrica hoje é fazer a gestão adequada desse recurso, pensando hoje com um mindset diferente do passado, que era um mindset de abundância, onde a gente vê um Brasil enorme, que tem 12% da nossa reserva de água do mundo, e sempre pensamos como a água sendo abundante no nosso país, mas hoje temos que ter um olhar de escassez para esse recurso, entendendo que ele vai ser cada vez mais valioso e temos que fazer, então, uma gestão mais adequada para a garantia dessa segurança hídrica, que no nosso país ainda tem uma dimensão, né, continental, onde a gente lida aí com áreas de extrema seca, que passam por secas e inundações. Então, esse é um grande desafio para a garantia da segurança hídrica no nosso país agora, é ver como que essa gestão adaptativa, né, e resiliente vai ser feita para que a gente possa ter infraestruturas que estejam adequadas à nova realidade do mundo e do Brasil. Obrigado, Ana. Agora vamos ouvir a palavra da Karina. Karina, evidentemente que caberia você falar sobre segurança mineral, por você ser uma diretora da BHP. Mas eu queria que você trouxesse essa questão da segurança mineral mais próximo, sobretudo para a questão, por exemplo, do potássio, do fosfato
e os desafios que nós temos na segurança ou insegurança regulatória que nós temos referente a esse tema, que tem tudo a ver com o que vai falar depois a ministra Kátia Abreu, mas que é importantíssimo, porque afinal nós somos um gigante em termos de agro, mas fortissimamente dependente de importações. Por favor. Muito obrigada, Raul, e obrigada a todos aqui também por participar desse painel. É um prazer imenso, uma honra imensa representar aqui a BHP e estar de volta no Brasil. Eu sou brasileira, apesar de estar agora baseada no Canadá. Então é um imenso prazer sentir essa energia e participar nesse painel tão crítico para o futuro do Brasil. Eu queria falar um pouco primeiro sobre a segurança alimentar, e aí eu vou desenvolver um pouco o papel do Brasil como grande celeiro, né, de recursos minerais, e falar um pouco sobre a segurança mineral e aí os desafios do ponto de vista de segurança jurídica. Então, tudo em torno da segurança mesmo. Do ponto de vista de segurança alimentar, o grande desafio, mas eu vejo isso como uma grande oportunidade, é que nós vamos passar por um crescimento de população contínuo nas próximas décadas. A nossa projeção é que até 2050 o mundo tenha 10 bilhões de pessoas, ou seja, um crescimento contínuo da população de 2% ao ano. E nesse crescimento o Brasil tem um papel fundamental. O Brasil, segundo as nossas projeções, vai alimentar 1,8 bilhões de pessoas. Ou seja, como o Brasil vai alimentar mais de 8 Brasis. Isso é um desafio, mas é uma grande oportunidade para o Brasil também. E eu acho que o agronegócio brasileiro tem melhorado muito ao longo do tempo, mas tem desafios ali de produtividade, tem desafios também da questão ambiental, então temos ali um desafio bacana. Se você botar sobre essa lente de crescimento da população o que a Ana comentou, que vai ser o desafio das mudanças climáticas, a questão da segurança alimentar vira ainda um pouco mais desafiadora, porque eventos catastróficos, né, relacionados a mudanças climáticas vão ser muito mais frequentes, vão ser de muito mais longa duração e vão ter um impacto muito maior. No Brasil, mas no resto do mundo também. Então, que sejam secas prolongadas, que sejam momentos de chuvas excessivas, e isso impacta a produtividade do setor agrícola. Então, temos aí um desafio juntos, entre a mineração e o setor de agro, de tentar não combater as mudanças climáticas, porque isso é muito difícil, mas de amenizar o impacto que isso terá na produtividade para poder ainda gerar toda a alimentação que o mundo vai necessitar. Trazendo agora um pouco para a sua questão, Raul, da questão do Brasil, né, e da independência, o desejo de independência brasileiro, de ser autossuficiente em fertilizantes. O Brasil é uma potência, tanto no setor agro como no setor mineral. Porém, quando você vai olhar para os fertilizantes que o Brasil precisa, apesar do Brasil ter reservas extremamente relevantes, tanto de potássio, de nitratos e de fosfatos, atualmente o Brasil depende muito de recursos exteriores para ter os fertilizantes que necessita. No caso do potássio, o Brasil importa atualmente mais de 90% das necessidades. E o solo brasileiro é, por definição, um solo carente de potássio. Não é como no Canadá, por exemplo, onde o solo já tem muito potássio e você consegue passar a épocas sem potássio. O solo brasileiro necessita potássio. Os projetos de potássio que o Brasil tem atualmente são projetos de qualidade. Tem potássio de qualidade aqui. Porém, a falta de segurança jurídica, a falta também de produtividade e os longos prazos para licenciamento, para a questão do impacto ambiental, fazem com que seja muito difícil desenvolver esses projetos de potássio aqui. E eu acho que essa é uma coisa que o Brasil tem que trabalhar junto, a indústria mineral, a indústria agrícola, também as diferentes agências regulatórias, para poder acelerar de forma consciente e
focando na competitividade desses projetos. Esses projetos não podem ser subsidiados nem pelo setor agrícola, nem pelo governo, eles têm que competir com os outros projetos que existem no mundo inteiro. No Canadá, por exemplo, o projeto que a BHP está construindo lá, a Janssen, vai ser, quando estivermos operando, a maior mina de potássio do mundo. Nós vamos produzir 8,5 milhões de toneladas de potássio. Para você ter uma ideia, atualmente o consumo de potássio no Brasil gira em torno de 12 a 13 milhões de toneladas, então isso é uma mina muito relevante e vai ser uma mina competitiva. Obviamente, o Brasil tem potássio, tem que saber e poder competir com esse tipo de projeto para dar mais segurança de oferta aqui de fertilizantes aqui no Brasil. Por fim, queria falar de um outro desafio, que é um desafio geopolítico. E que a gente viu, não só como teoria, mas na prática, com o que aconteceu com a invasão da Rússia na Ucrânia. Isso transformou o mercado de fertilizantes de potássio durante uma época e abalou o Brasil. O Brasil depende bastante de importações de potássio da Rússia e da Bielorrússia, e com esta crise que houve lá, durante um tempo, o Brasil ficou carente dessa oferta e teve que dar um jeito de achar outros produtos com um custo muito alto, e isso impactou a rentabilidade do setor agrícola. Então, eu acho que também, botando o Brasil nesse mapa geopolítico, é uma coisa que a gente tem que analisar, que a gente tem que tomar em consideração para garantir também essa segurança geopolítica. Obrigada, Raul. Muito bem, Karina. Muito esclarecedora, provocadora as suas observações. Voltaremos a elas. Agora vamos ouvir o nosso Davi Zilberstein, que foi o primeiro presidente da ANEEL, ou da ANP, perdão. Mesmo contra a vontade do grande governador Mário Covas, seu amigo, nosso amigo. A minha pergunta, que foi geral, mas eu queria que você também abordasse um tema que você tem falado comigo. De um lado é que nós vamos conviver em breve com o excesso de energia. Você colocou por conta de certas disfunções no mercado. E a outra coisa é, em que medida, Davi, o que nós estamos verificando em termos de eventos extremos, sobretudo a seca que o Brasil está atravessando, quais são os riscos que são colocados exatamente para a nossa segurança energética? Davi. Bem, Raul, muito obrigado. Obrigado pelo convite do IBRAM. Eu tenho a honra de fazer parte de um conselho consultivo do IBRAM. E, enfim, a questão energética hoje, a palavra, aliás, não é a palavra, o mote é transição energética, que na realidade ele é de alguma maneira, na minha opinião, ele é inadequado por conta do fato de a gente interpretar a transição energética como se da noite para o dia nós passássemos de uma forma de energia para outra. O que na realidade não é verdade. Na realidade o que acontece é que nós temos diversas formas de energias que se superpõem, que de alguma maneira isso é histórico. Se a gente quiser fazer uma analogia, eu digo sempre, é uma brincadeira, mas é verdade, de que a primeira forma de utilização de energia eólica no Brasil foi a chegada de Cabral ou das caravelas através da energia eólica. Então nós temos energia eólica sendo usada já no processo de descoberta do Brasil. O carvão mineral só foi superado pelo petróleo no início dos anos 1960, sendo que no ano passado, em 2023, nós consumimos mais carvão mineral do que em 1960, ou seja, o petróleo passou a ser a principal forma de energia, mas não quer dizer que o carvão deixou de existir. Então, nós estamos vivendo um momento que é a questão da diversificação cada vez maior com a incorporação de fontes novas, vamos chamar novas, que eu estou dizendo, de 10 anos para cá de uma maneira mais sistemática, sendo que o Brasil tem uma característica interessante em termos de combustíveis renováveis. Um deles é a hidroeletricidade. O Brasil é um dos grandes produtores no mundo de hidroeletricidade. E quando começou não tinha nenhuma relação com a questão ambiental. Nós estamos falando dos anos 60, 70 do século passado. E, na verdade, é que o Brasil tinha grandes, vamos dizer assim, cadeias propícias à construção de hidrelétricas, como, por exemplo, no início São Francisco, a Bacia do Tietê, em São Paulo, a Bacia do Paraná, a Bacia do Paranapanema e outras,
e algumas na Amazônia. Então, o aproveitamento de uma circunstância econômica, geológica e geográfica que o Brasil se aproveitou. Outra questão também é que o Brasil foi desde muito tempo campeão mundial na produção de biocombustíveis com etanol, que é de meados dos anos 70, que também não teve uma relação direta com questões ambientais, mas foi logo após o primeiro choque do petróleo, nós tínhamos excedentes de álcool naquele momento, e o Brasil, como grande plantador de cana para a produção de açúcar, ele pôde diversificar a rota da cana-de-açúcar, seja para a produção de açúcar, seja para a produção de etanol. Então, a gente tem uma matriz que foi sendo consolidada em termos renováveis, muito mais pelas circunstâncias do que pela questão ambiental, que só começou a aparecer de uma maneira mais forte nos anos 80. Mas, por outro lado, favoreceu muito o Brasil quando entrou a questão das mudanças climáticas. Então, eu estava conversando com a Ana Carolina antes. Antigamente, nós falávamos de uso múltiplo da água, ou seja, você podia usar a água, escolher para onde usar a água. Hoje isso acabou, hoje nós temos que falar de uso competitivo da água. É a grande discussão, por exemplo, que a Ana tem hoje, é para onde vai a água, para quem vai a água, principalmente por causa do desenvolvimento espetacular do nosso setor agropecuário. O mundo, por outro lado, ele viveu até um pouco antes da pandemia a questão das mudanças climáticas. Então, a Agência Internacional de Energia, as empresas de petróleo começaram a se transformar em empresas de energia. De uma maneira deliberada nos seus relatórios, nas suas assembleias de acionistas. Veio a pandemia e aí entra a questão de um novo vetor, que é a questão da segurança energética. Porque o mundo estava muito na questão da globalização. Você tinha um mercado extremamente globalizado, você tinha disponibilização de recursos energéticos abundantes pelo mundo e havia um comércio muito intenso entre os países, que com a pandemia ficou claro que, primeiro, a questão da globalização, de uma maneira geral, não era tão, vamos dizer assim, não é que não era importante, mas não era tão efetiva quanto se imaginava. E depois da pandemia, veio logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que causou um imenso estrago, principalmente nas economias europeias, e, por outro lado, redirecionou para outros países a questão, por exemplo, do gás natural. Os Estados Unidos, que viria a se tornar grande importador de combustível, virou o maior produtor mundial de petróleo, virou o maior exportador de gás natural liquefeito. Então, tem uma questão aí, e aí eu acrescentaria, Raul, na questão de, você estava falando da segurança, mas um terceiro vetor, é a questão da justiça energética ou da pobreza energética. Não é tão simples falar que é garantido, você levantou a questão do Brasil ter sobra de energia. Efetivamente, o Brasil vive uma situação inusitada. Nós estamos em 2024, nos próximos 3 anos o Brasil vai ter, em termos de capacidade instalada, praticamente o dobro das suas necessidades de demanda. Mas eu falo de capacidade instalada. Só que essa capacidade instalada, não necessariamente, ela é apta a atender, vamos dizer, as mudanças que acontecem em milésimos de segundos na demanda da sociedade. Ou seja, você tem formas de energia que estão as chamadas fontes intermitentes, principalmente solar. O solar hoje é a segunda fonte de energia depois da hidrelétrica para a produção de eletricidade. Hoje a nossa produção de eletricidade é 92% renovável. Ela ultrapassou, inclusive, a eólica, com tendências a que essa situação permaneça e aumente. Então, mas que não são fontes, quando você não tem sol, por exemplo, num dia você não tenha tanto sol, dependendo da época do ano, num dia que você tenha muitas nuvens, você não tenha vento, você tem que ter capacidade de atendimento imediato da demanda que o Brasil tem. Então, não adianta você dizer, eu tenho capacidade instalada, mas essa capacidade instalada não é capaz de atender a minha demanda de uma maneira direta. E a outra questão, e é uma questão também que acontece no Brasil, mas numa escala mais mundial, e que de alguma maneira vai interferir no Brasil, até 2050, o mundo vai acrescentar 2 bilhões de seres humanos. São 2 bilhões de pessoas, normalmente nos países emergentes, e normalmente nesses países onde a carência de energia é muito grande. Eu peguei anteontem um dado, um artigo da Economist,
que existem 4 milhões de pessoas que morrem por ano, na maioria mulheres e crianças, por conta da aspiração de vapores e fuligens do cozimento na hora de cozinhar com madeira. 4 milhões de pessoas, normalmente na África, é a terceira causa de morte no mundo e que não é considerada. E aí você fala da insegurança energética, de alguma maneira, numa escala muito menor para o Brasil, mas que você começa a dizer, bom, mas se essas pessoas tivessem gás de efeito de petróleo, elas não estariam morrendo dessa maneira. Mas aí gás de efeito de petróleo é combustível fóssil. A África do Sul, 80% da produção de energia elétrica da África do Sul é de origem fóssil. 70% da Índia é de combustíveis fósseis também. Então, dentro desse conceito e aí linkando um pouco com a questão da mineração, uma das saídas vai ser, no caso, quando eu levantei essa questão da intermitência, ou seja, da incapacidade de atender instantaneamente uma demanda, a mineração entra fortemente quando você começa a falar na armazenagem dessa energia para que ela possa dar uma resposta imediata quando você precisa da demanda. E essa armazenagem se dá através, essencialmente, de baterias, que são, essencialmente, um grande pacote de minerais que de alguma maneira, é o foco da discussão que a gente tem aqui. Só que isso, para que você tenha uma dimensão, eu peguei ontem, eu disse, por curiosidade, eu vou ver. Esses números não são precisos, mas a ordem de grandeza é essa. Os Estados Unidos, a União Europeia consome mais ou menos a metade em energia per capita por ano do que os Estados Unidos. A China, 3 a 4 vezes menos. A Índia, 11 vezes menos, sendo que a Índia hoje é o país mais populoso do mundo. Então, cada um cidadão, a gente tem que, cada um quilowatt-hora que a gente acrescente na média da Índia, tem que multiplicar por 1 bilhão e 400 milhões. A África é 22 vezes menor o consumo de energia per capita por ano do que um americano médio. Então, quando a gente fala em segurança energética e associa, por exemplo, ao que é o setor mineral, eu acho que tem um imenso campo, mas também um imenso problema. E esse problema vai bater aqui no Brasil. Você comentou a questão regulatória, fala-se muito no hidrogênio verde, fala-se muito na questão da... Nós temos no Congresso uma situação hoje de discussão de projetos ligados ao futuro em termos de energia eólica e produção de hidrogênio, mas que, na minha opinião, estão extremamente distorcidos, porque aquilo virou, vamos dizer, o grande lobby para subsídios hoje que tem no Brasil. E quem vai pagar por isso, normalmente, são as camadas mais pobres da sociedade, que não vão poder ter seus próprios equipamentos, mas vão ter, os que têm vão pagar menos do que aqueles que não têm. Então, eu diria, Raul, em termos do que você colocou aqui, que o Brasil tem uma segurança energética, a tecnologia, por exemplo, a tecnologia de baterias, as baterias estão com uma queda de preço brutal, ano a ano, o preço cai, e eu diria que as secas que foram mencionadas aqui fazem com que as nossas grandes baterias, que sempre foram as grandes hidrelétricas, estejam comprometidas como sendo as grandes baterias. Então, acho que o próximo passo, eu imagino, para o Brasil, vai ser exatamente a tecnologia de armazenagem para atendimento de demandas e, de alguma maneira, que não tem diretamente com o segmento, mas com o que está acontecendo agora, com a produção de termoeletricidade com gás natural, que tem muito a ver também com a produção dos nossos fertilizantes também, né? Então, essencialmente, para começo de conversa, era isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Davi, extremamente provocador e estimulante essa sua abordagem, e ao mesmo tempo também preocupante. Vamos ouvir agora a senadora, ministra, grande líder do agro brasileiro, estudiosa que é de tudo isso, e ao mesmo tempo fashion, que é a nossa ministra e ex-senadora Cátia Abreu. Cátia, eu queria que você abordasse, dentre os principais desafios, né, do que o setor tem, especificamente no que diz respeito às mudanças climáticas e às pressões internacionais sobre
o agro brasileiro. Kátia. Muito obrigada, Raul, por essa pergunta. Cumprimentar os meus colegas aqui de painel. Agradecer a todos que estão ligados aqui no nosso canal. Muito obrigada pela atenção. E fazer um registro, Raul, não posso passar aqui batida sem registrar a diferença que as pessoas estão observando do IBRAM. Ontem conversei com muitas pessoas e as pessoas estão simplesmente encantadas com essa nova fase que o IBRAM está vivendo. E eu atribuo a você a sua liderança, parabéns pelas suas iniciativas e coragem para transformar caminhos e vidas. General Fernando, nosso vice-presidente, cuidado com ele, viu, Raul? Cuidado com o general. Bom, enfim... São 4 temas simplesmente extraordinários, que podiam ocupar todos os painéis aqui desse palco, que é mineral, a segurança mineral, energética, alimentar e hídrica, justamente porque o Brasil é riquíssimo em todos eles. Se eu estiver falando muito alto, pode me cutucar. Então vou falar mais baixo. Estão ouvindo, gente? A impressão que a gente tem um retorno está ruim. Ok. Bom, começando pela área mineral, eu registro que a participação do setor mineral no PIB, na minha opinião, singela opinião, é insignificante diante da grandeza que o potencial mineral que esse país tem. Aí, quando nós vamos nas emissões, muita gente ficou contente com esse resultado. Eu nem tanto. Representa menos de 1% das emissões. Isso é bom ou isso é ruim? Ou isso significa que nós estamos desperdiçando o potencial minerário que esse país tem? Então, o fato de você emitir mais não significa necessariamente uma coisa extremamente negativa. Nós temos que ver o custo-benefício disso. O agro representa 4% das emissões globais e a mineração é menos de 1% desses 4% que o Brasil emite. Então, eu recebo esses números com uma certa preocupação e tristeza, porque eu odeio desperdício, em qualquer circunstância, e acho que a mineração no Brasil ainda está extremamente desperdiçada. Isso não significa que nós vamos comemorar que agora estamos emitindo muito. Nós temos que cuidar sim das emissões, mas nós temos que desenvolver o nosso potencial, porque com o nível de pobreza, de desigualdade desse país, nós não temos o direito de dar ao luxo de abrir mão desse potencial minerário em favor do quê? Em favor de quem? Nós ganhamos de presente de Deus. Então, esse é o registro com relação à questão mineral inicialmente. A questão energética, na realidade, o Brasil inteiro sabe, acho que até as crianças nas escolas hoje já sabem, tanto que a gente fala, que a nossa energia, nossa matriz elétrica é limpíssima, nossa matriz global é 50% praticamente, mas ainda é uma das melhores do mundo, em alta velocidade, dando exemplo e capacitando para melhorar cada vez mais. Agora, os países, principalmente os países de primeiro mundo, eles esquecem de que o que nós estamos vivendo hoje, 80% desse aquecimento que estamos vivendo hoje, é de responsabilidade do passado. É uma emissão arquivada, é uma histórica. É um estoque de um aquecimento que foi feito por eles. Tudo bem, ninguém está aqui. Agora vamos culpá-los e nós vamos emitir também para competir com eles. Não, mas temos que lembrar disso toda hora, todos os minutos, porque eles emitiram e aumentaram a renda per capita da sua população, são considerados países ricos, estão todos na OCDE, ao sacrifício da população do mundo inteiro. Certo? E nós, agora que a discussão veio, que o mundo aqueceu, e nós observamos isso e estamos cuidando disso, nós, de certa forma, somos penalizados, sim. E por isso, de alguma forma, precisamos ser compensados. Não é pagos, não. Nós não precisamos de esmola, de dinheiro de ninguém. Nós só queremos o reconhecimento que nós estamos impedidos de fazer o que eles fizeram no passado e, portanto, a nossa população ainda tem uma renda per capita baixíssima, um nível de injustiça e desigualdade enorme e alguém tem que nos compensar por isso. Compensar, pagar o que deve.
Então, registro isso com relação à matriz energética. Com relação à questão alimentar, é só lembrar que na década de 70 nós éramos grandes importadores de alimento do mundo inteiro. Produzíamos só o café, coitadinho. O café aguentou duro muitos anos a balança comercial. Quando veio a crise do petróleo, o café envergou e aí uma decisão política inteligente do governo federal fez com que o Brasil caminhasse para uma independência na produção de alimentos. Criando a Embrapa, foi uma das primeiras coisas que foi feita, mandando 2.000 técnicos para as universidades agrícolas americanas para se formarem e voltarem para o Brasil. E assim nós começamos a construir. Por isso que o nosso agro, o sistema e o modus operandi é muito parecido aos americanos. Então, hoje nós estamos com 300 milhões de toneladas. Quem é que imaginava isso na década de 70? Nessa década eu era menina, mas eu sabia que a gente comprava até o leite de fora, o arroz, o feijão vinha do México, o arroz vinha das Filipinas. O pessoal jovem aqui nem acredita, a Kátia deve estar mentindo. Mas é verdade, carne da Europa, gente. Hoje nós somos o maior consumidor de carne bovina do mundo e ficamos atrás só da Argentina, viu, gente? Mas é menos de meio quilo, mais ou menos. Com relação à questão hídrica, que eu acho bastante séria neste momento, Davi, você que é um grande especialista, assim como as meninas aí, a Karina da ANA, a Karina da BHP e a Ana Carolina da ANA, dizer o seguinte, nós temos 12% da água doce do mundo, sim, só que 70% está na Amazônia, 3% só no Nordeste, e o restante dividido entre o Centro-Oeste e o Sul do país. Preocupante? Muito preocupante. Nós estamos, neste momento, vivendo um entupimento das veias arteriais, que são os nossos rios, que precisamos desentupir urgentemente, fazendo stent, colocando veias, e nós estamos fazendo plástica no rosto. Então não adianta plantar as matas ciliares se a gente não desentupir as veias que vão levar nós ao infarto fulminante. Então eu estou falando de dragagem dos rios. Nós temos que desentupir as nossas veias, que são os nossos rios, e plantar urgentemente as matas ciliares, porque são elas que protegem da erosão, são elas que protegem de toda a questão que está acontecendo. O Rio São Francisco, onde é uma região que só tem 3% de água, o Rio São Francisco, o mar já está entrando no rio. É o primeiro sinal de morte de um rio. É quando o mar é mais forte do que a água doce que joga para fora e o mar está jogando para dentro. A água vai ficando salobra. Então, isso é uma indicação de morte de rio, que nós precisamos acudir. Estou falando isso aqui na frente de um especialista, sou muito atrevida. Então, eu acredito que essa questão hídrica é uma questão seríssima, porque a tendência é ter um acúmulo de grandes águas em pequenos períodos, como nós vimos no Rio Grande do Sul, e longos períodos de seca. Quem é que é mais prejudicado com isso? A população, porque isso prejudica a produção de alimentos, e a população não vive sem alimentos. Isso traz custo, diminuição de produção, aumenta o preço da comida. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria aqui de deixar bem registrado. E discordar um pouco aqui, com todo respeito, da Karina, com relação que a produção de potássio, a produção de minerais no Brasil, precisa ser feita pela iniciativa privada, não pode ser feito pelas instituições e nem pelo governo. Eu discordo. Quando você tem um mineral que é extremamente, ele é crítico, ele é estratégico, ele é tudo para o Brasil, e está em regiões delicadas, de difícil acesso, projetos de greenfield, onde bancos como o BNDES precisam sim subvencionar por interesse nacional e não por interesse de empresa. É assim no mundo inteiro. Quando precisa, subvenciona. Quando não precisa, tira a subvenção. Então, Autazes, por exemplo, que é a nossa mina de potássio no Amazonas, é extremamente, é um greenfield, um projeto difícil de buscar investidores, justamente por estar na Amazônia e por ser novo e ter uma grandeza elevada. Então, precisa sim do apoio governamental em favor e benefício das pessoas e da população. Obrigada. Alô. Eu queria saber se tem algum problema de que eu volte a mediar o painel. Porque cada vez que eu volto, eu levo um tempinho.
nesse sentido. Eu não entendi, mas obrigado pela explicação. Vamos prosseguir. Muito obrigado, viu, Kátia? Acho que você fez uma abordagem bastante ampla, muito interessante. A gente vai voltar a isso aí. Mas vamos agora retomar com a Ana Carolina. Ana Carolina, eu estava pousando ontem aqui em Belo Horizonte e olhava pela janela e via exatamente como estava a atmosfera aqui. E eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, era como se você tivesse uma densa fumaça cobrindo essa belíssima capital que é Belo Horizonte. Mas não é só Belo Horizonte. Na verdade, isso está acontecendo no país inteiro. Ainda ontem eu lia que aproximadamente 60% do nosso território está coberto de fumaça, né? Então nós entramos definitivamente na era dos eventos extremos. E isso tem imensas repercussões, sabemos todos, sobre todas as áreas que estão aqui, mas muito particularmente sobre a área hídrica, acredito eu, né? E nesse sentido, a Kátia acabou de dizer que 70% do nosso, digamos assim, potencial hídrico se encontra na Amazônia, onde nós temos restrições. Então, como manter a nossa segurança hídrica com as restrições que nós temos, digamos assim, na principal região do país, que é doadora, ou pelo menos que produz água, por assim dizer, e ao mesmo tempo com essa emergência climática, que segundo dizem, essa seca ela veio para ficar. Se não da agudeza que elas têm agora, mas pelo menos de forma permanente, continuada. Então, essa, digamos assim, bola redonda que eu passo para você responder. Bom, Raul, realmente, como a senadora falou, o Brasil sempre foi um lugar complexo de se fazer a gestão, porque essa distribuição de água, ela sempre existiu, como ela mesma falou. Então, essa gestão que a ANA faz como agência reguladora, que os estados fazem né, dentro das suas competências, ela sempre foi muito complexa. E a gestão, vamos dizer, em um ambiente natural, sem os eventos críticos e as mudanças climáticas, ela já é bem complexa. E por isso que na nossa política nacional de águas, de recursos hídricos, ela fala que essa gestão é participativa, ela é descentralizada, porque realmente para se ter um balanço hídrico adequado, a gente precisa da junção não só de dados, a ANA faz a regulação dos dados de rios federais, mas a gente precisa, para ter um balanço hídrico adequado, saber também ter um balanço hídrico adequado nos estados e ter esses dados de maneira adequada, né? Vamos dizer assim, integrada. E aí, quando a gente enfrenta o que temos enfrentado hoje com relação às mudanças climáticas e eventos extremos, a gente vê que isso é mais urgente ainda. Urge mais que se tenha bases de dados integradas e adequadas para que se possa fazer essa gestão de maneira adequada. E aí, essa é a grande questão, né? Como que cada um, dentro das suas competências, seja o governo federal, seja a agência reguladora, os usuários, os setores usuários, como que a gente pode trabalhar em conjunto para que a gente possa ter o alcance da segurança hídrica, que é água em quantidade adequada, em qualidade adequada, para os diversos usos, para abastecimento humano, para as atividades econômicas. A gente faz isso com conhecimento, a gente faz isso com monitoramento e com ações que estejam adequadas e que estejam condizentes com a situação vivida. Então, essa fumaceira está em Brasília também. A gente vive essa situação agora no nosso país, que é muito triste. Ano passado, a agência emitiu, né, uma declaração que nós chamamos de Declaração de Escassez Hídrica, que é uma declaração que a ANA, uma resolução que a ANA emite a partir do monitoramento dessas situações, conforme elas vão acontecendo. A gente cria uma sala de situação. Nessa sala de situação, é uma reunião em que todos os órgãos, governo, defesa civil, a agência, todo mundo junto conversa ali para ir acompanhando até virar uma sala de crise. E a partir de então, cada um com o seu papel faz ali com o olhar sempre de tentar antecipar os movimentos. Eu acho que para enfrentar
essa situação que temos vivido, quanto mais antecipados nós estivermos, melhor. Então, um papel que a agência tem tomado, um cuidado particular. Cada ano a gente vai aprimorando a nossa forma de agir, né? Mas eu lembro que ano passado, quando nós declaramos a declaração de escassez hídrica no Madeira, a gente fez isso em meados de junho. E esse ano a gente já antecipou, então a gente vem antecipando esse acompanhamento de acordo com o que vamos observando com o monitoramento, como que está se dando o comportamento do nosso, comportamento climático e o rebatimento nisso nos nossos recursos hídricos. Ao mesmo tempo, eu acho que o conhecimento ele é muito importante nesse momento, então a gente tem tentado produzir cada vez mais informações para subsidiar ações voltadas e diretas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Ano passado a gente teve o lançamento de um estudo inédito, onde os nossos especialistas conseguiram fazer um rebatimento dos impactos das mudanças climáticas nos rios do Brasil inteiro, mas numa escala de bacia, o que dá um subsídio mais amparado para que também os órgãos gestores de recursos hídricos possam ter informações com mais consistência para a tomada de decisões e também o governo possa ter informação de consistência para a tomada de decisões. E, ao mesmo tempo, com a elaboração de estudos, com monitoramento, com acompanhamento cada vez mais próximo das situações e tendo também os subsídios necessários, vamos dizer assim, para poder atuar de forma urgente em situações de crise, temos trabalhado de maneira muito articulada também mais próximo aos estados para que a gente possa também não só ficar com esse conhecimento, vamos dizer assim, com a visão federal, mas também que a gente possa repassar isso para os estados, porque é na ponta que a gente faz essa gestão, né? É na ponta. Temos que, de fato, investir cada vez mais em infraestruturas e ações adaptativas. Então, assim, tanto para o setor energético, quando a gente fala de segurança energética, a gente vê a situação, até que o professor Davi colocou aí, dos desafios que são muitos, dos enfrentamentos que são muitos, da entrada de novas fontes, da energia solar, energia eólica, da regulação de como se faz isso tudo. Mas a gente tem que incorporar essa questão das mudanças climáticas em todas as nossas análises, entendendo que isso é um risco que tem que ser contabilizado, tanto dentro de contratos, quanto nas atividades de ponta, nas atividades, seja por meio de investimento em infraestrutura verde, incorporar esses conceitos dentro de planos de bacia, incorporar esses conceitos dentro de sistemas locais onde temos sistemas hídricos que estão em crise, críticos, investir em outras maneiras de pensar. Então, hoje a gente já tem ferramentas para lidar, tanto no Nordeste, né, com as alocações de água, com os marcos regulatórios, mas a gente precisa, de fato, falando com o olhar do regulador, de incorporar novas formas de outorgar, outras garantias nas outorgas, formas criativas de compartilhamento de risco e de responsabilidades, para que a gente consiga fazer o nosso papel, que é de articular, mas também de garantir os usos das águas para os usos múltiplos, para todos os tipos de usuários. E também eu acho que esse olhar que o professor Davi colocou, de um olhar competitivo, que eu acho que é um olhar que não tem como fugir disso também, né? Não tem como não olhar para o valor econômico desse recurso para o nosso país, do valor econômico, do que ele traz, o valor econômico da água, o que ele traz de reflexo para a população, não só do ponto de vista de quantidade e qualidade, mas também de valor econômico para a comunidade que precisa da água. Isso tudo
já é uma missão, já é a nossa missão, vamos dizer assim, mas eu acho que com a recorrência dos eventos climáticos extremos, com a recorrência, com um novo normal, não se tem como falar de gestão ou de segurança hídrica sem incorporar esses riscos e sem incorporar esse índice de mudanças climáticas em todas as nossas ações. Em todas as nossas ações. Então, se antigamente eu outorgava com uma metodologia X, em que eu garantia 95%, tinha 95% de garantia na hora de conceder uma outorga para o usuário, isso é antigamente. Então, como que a gente consegue pensar para o futuro, para garantir para gerações futuras essa água, não só para hoje, mas para gerações futuras, a gente tem que incorporar de forma concisa dentro das nossas metodologias diversas, dentro das nossas capacitações. Isso não pode ficar... Isso tem que ser federal, isso tem que ser Brasil, com olhar Brasil. Como que a gente consegue introduzir isso para os estados? Acho que esse tem sido um esforço da ANA para combater a insegurança hídrica de forma geral. Aí, para isso, temos diversos programas e diversos meios com os 27 estados da federação, para que, em conjunto, a gente consiga garantir essa segurança hídrica, atendendo aí ao objetivo da política, que é que realmente seja descentralizada e participativa. Posso dar um pitaco aí? Por favor. Aqui. Eu só queria complementar, na questão da energética, a ANA tem um papel central nesse processo. E eu queria dar um exemplo. 2021 foi a última crise. É a CREG. Né? Sim. Eu vou dar um exemplo do Lago de Furnas. O Lago de Furnas, aqui em Minas, ele tem independente de ser o grande produtor de energia, ele tem um papel econômico monumental em termos de turismo, em termos de atividade econômica, de pousada. E naquela época a grande discussão era: se gerar energia, você vai esvaziar o lago, aí a pousada que está na beira do lago, o dono do pedalinho, vai ficar a 1 quilômetro da... Então você vai ter uma perda. E se discutia, inclusive, de gerar e pagar para o dono da pousada, que não ia ter. E hoje esse problema está se tornando cada vez mais agudo no Brasil. Não é, né? Quer dizer, então, essa discussão, tanto que a gente estava comentando antes de entrar aqui, a ANA foi a última agência das agências maiores, foi a última agência a ser criada. E depois da aprovação da lei da ANA, foi a que demorou mais a ser regulamentada em relação à ANEEL e à ANP, exatamente pelo papel da água naquele momento em que, principalmente, a grande incomodada seria a ANEEL na questão do setor elétrico. Então, eu acho que essa, talvez, ou seja, na questão dos desafios da segurança, tanto energética quanto a hídrica, eu acho que é o grande embate que a gente vai ter nos próximos anos. Inclusive, nós temos hoje usinas hidrelétricas paradas e tem um outro agente que também impacta nisso, que é o IBAMA. Por exemplo, quando você vai pegar a Norte Energia, que é uma usina, vamos dizer assim, controversa, mas ela tem uma importância hoje capital no setor energético brasileiro, o IBAMA hoje está questionando o hidrograma, ou seja, a capacidade de gerar mais ou menos energia, o que vai impactar claramente na segurança do sistema integrado nacional. Quer dizer, então, um outro, vamos chamar complicador sem ser pejorativo, mas em todo esse processo aí. Só complementar um pouquinho, dentro dessa linha, da importância da atuação da ANA ao longo dos anos agora, na emissão de resoluções de operação dos sistemas hídricos, né, para criar essas faixas de operação dos reservatórios. Então, a ANA já elaborou aqui, para o sistema do Cantareira, do Tocantins, do São Francisco. Esse ano, no próximo ano, Jupiá e Porto Primavera, lá no Paraná, resoluções que criam justamente essas faixas operativas do setor elétrico para que se garanta o uso múltiplo dentro desses sistemas hídricos. Então, realmente é um papel muito desafiador, porque é um papel de gestor desse recurso, de maneira trazendo todos os usuários para o mesmo patamar, para garantir aí que todos tenham
enfim, a água disponível para suas atividades. E agora também estamos num momento muito importante, que estamos incorporando também essa variável econômica nessas análises, porque ainda não temos com clareza, economicamente, qual que é a diferença, por exemplo, lá no Lago de Furnas, da geração elétrica, quanto que ela gera, do turismo, quanto que ela gera, para que também isso venha com uma informação importante que a gente ainda não tem com clareza nesses procedimentos de outorga ou de alocação de água. Só para registrar, complementando, que existe uma dificuldade no país, primeiro uma dificuldade econômica e uma dificuldade também no debate, nas narrativas, que é as obras de engenharia nos rios, para a perenização dos rios. Então, isso é a forma de regularizar a quantidade da água. Não estamos falando em hidrelétricas. A hidrelétrica também ajuda com o seu lago, mas essas obras de engenharia deveriam estar na discussão e na mesa para que os rios pudessem ser organizados. E, por último, nesse tema, Raul, não podemos deixar de lembrar, na minha opinião, falei muito à época, um crime de lesa pátria, foram as construções das hidrelétricas a fio d'água. Fio d'água não regulariza vazão de rio. Então, se você pegar Santo Antônio Giral, Belo Monte, Lajeado no Tocantins, tudo a fio d'água. Então, nós perdemos uma grande oportunidade por uma questão social, uma questão que tem o seu valor, não estou tirando o valor, mas entre nós preservarmos a água, os nossos rios, e compensação a essas pessoas que ocupavam esses territórios, eu fico com a compensação e com a melhora da performance dos nossos rios. Então, fio d'água não reserva água, fio d'água não regula vazão de rio. E isso foi um crime que fizeram com o país com essas hidrelétricas, na minha opinião. Tema, como vocês estão vendo, bastante quente, né? Esse tema referente às águas. Bacana. Agora vamos retornar a Karina com duas perguntas. Karina, há coisa de 15 anos atrás, 12 anos, o Brasil produzia algo como 320, 330 milhões de toneladas de ferro. A Austrália também. Passados esses anos, nós continuamos produzindo 320, 30, 40 milhões de toneladas e a Austrália, veja Baranov, hoje está produzindo nada mais, nada menos do que 900 milhões de toneladas. Então a pergunta é, a mineração brasileira está perdendo competitividade, Karina? E o que seria necessário para manter a nossa competitividade diante dos desafios presentes? E uma outra pergunta é o seguinte, a BHP tem uma grande experiência no Canadá e lá as terras, a posse das terras, ela é de posse dos indígenas, das populações indígenas. Como é que vocês lidam com essa questão lá? Karina. Excelente perguntas, Raul. Quanto à primeira pergunta, né, e a eventual perda de competitividade do setor da mineração, especificamente no minério de ferro, do Brasil versus a Austrália. Eu gostaria primeiro de relembrar o discurso da ministra Kátia na abertura, que eu concordo plenamente com ela nesse sentido de que acho que o potencial da mineração no Brasil ainda não foi atingido. Longe de estar atingido, e eu acho que a representatividade do setor na economia deve crescer muito e deve ser prioridade de todos os governos, federais, estaduais e municipais. O Brasil, como a Kátia falou, tem um recurso mineral incrível, incrível. É quase único no mundo o recurso que tem em vários minerais, sejam eles o minério de ferro, sejam eles os minerais mais críticos que estão na moda agora. E eu acho que esse potencial não foi realizado ainda e a gente tem muito trabalho a fazer, sim, para garantir esse potencial. E eu acho que a Austrália fez algumas coisas certas, eles erraram em algumas coisas, mas eles fizeram algumas coisas muito certas para atingir o potencial da mineração na Austrália. Eu vou comentar um pouco, dar um pouco de ideias aqui para a gente poder debater.
Do ponto de vista da competitividade do minério brasileiro, eu acho que tem duas forças aí meio que antagônicas, né? Do ponto de vista de qualidade, o minério de ferro do Brasil é excelente, é o melhor do mundo, junto ali com talvez Simandu na África, mas é assim, alta qualidade, alto teor, muito poucos contaminantes, então tem tudo para ser o minério mais competitivo, né, nesse mundo novo, onde o setor de siderurgia tem que se descarbonizar. Então, tem tudo para ser. Porém, temos desafios de produtividade, temos desafios logísticos. O Brasil é e vai sempre ser mais longe da China, então vai ter um custo logístico aí muito maior e esse custo tende a aumentar ao longo do tempo pelas questões da decarbonização, né? A não ser que a gente ache uma solução mirabolosa para descarbonizar todo o setor marítimo, vai custar mais caro para o minério brasileiro chegar na China. E tem toda a questão geopolítica que eu comentei também, que gera incerteza, né, para o consumidor chinês, com todo esse caminho a percorrer. São mais do que 3 vezes a rota, né, da China para o Brasil do que da China para a Austrália. Então, tem muito mais incerteza aí. Então, eu acho que o Brasil tem que trabalhar na produtividade, da produtividade do setor da mineração, mas também no setor da logística, para poder reganhar essa competitividade e realmente realizar o potencial que ele tem por ser o minério de melhor qualidade no mundo. O que a Austrália fez, né, para realizar o que eles conseguiram fazer de mais de que triplicar a produção mineral na Austrália, principalmente em minério de ferro? Foi em 15 anos. Em 15 anos. Foi foco do governo. O governo viu que isso poderia ser a maior fonte de renda para a Austrália e decidiu, através de vários governos, e mudaram, né, de esquerda para direita, de todas as vertentes, focaram em alavancar o marco jurídico para poder incentivar investimentos, acelerar o processo de licenciamento e também, do ponto de vista de lei trabalhistas, criar um ambiente onde a produtividade da mão de obra tornava-se atrativa. Então, eles tiveram políticas que permitiram importar mão de obra, tiveram políticas mais liberais com relação à questão de mão de obra importada e entre os estados na Austrália, e isso teve sucesso. Então, isso a mineração virou o carro-chefe, né, da economia australiana. Não tem nada ali que é um segredo, gente. Isso pode ser feito aqui no Brasil também. O Brasil tem todas as ferramentas e pode também realizar esse potencial. E eu acho que a gente está caminhando para conversas muito boas. Eu acho que o papel do IBRAM aí e das agências regulatórias é de realmente incentivar esse debate construtivo para ver quais são as alavancas que a gente pode ter para, de novo, realizar o potencial de um recurso natural único, que é a grande vantagem competitiva do Brasil. Com relação à sua segunda pergunta, né, e eu vou tomar vou respondê-la de uma forma mais geral. Sim, os povos tradicionais, né, que sejam eles os indígenas, os metis também, que é um povo tradicional mais misturado entre os indígenas e as pessoas que chegaram depois no Canadá, têm um papel fundamental no Canadá. Não só eles são os donos tradicionais das terras e por isso têm direitos, né, relacionados a esse papel que eles tiveram durante séculos e séculos em tomar conta dessas terras, mas eles também se sentem participantes da cadeia de mineração lá, muito diferente do que eu vivi aqui na minha época, quando eu trabalhei no Brasil, e também muito diferente do que eu observei na Austrália. Eu acho que de todos esses países, o Canadá, e não é tudo perfeito lá, acho que o Canadá está mais avançado na questão de participação ativa dos povos tradicionais na indústria da mineração. Então, eles não estão ali só para receber, né, os royalties, como eles chamam, eles estão ali também para participar,
para participar, para ter desenvolvimento econômico, para capacitar suas próprias empresas, para crescer junto com a indústria da mineração. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque você muda a lógica de uma lógica de somente quero receber o dinheiro, quero meu cheque no fim do ano, para uma lógica de participação ativa, de contribuição na produtividade do setor. Para você ter uma ideia, na BHP no Canadá, nós já temos contamos atualmente com 13% dos nossos próprios empregados de origem indígena ou mestiça. E a nossa meta é chegar a 20% até o primeiro dia de operação, que vai ser em 2026. E isso é possível lá. Então, 20% da nossa mão de obra vai ser indígena e eles querem participar, eles querem esses empregos, eles não querem ficar simplesmente com aquele cheque dos royalties, eles querem participar. Nós gastamos até hoje, no projeto Jansen One, cerca de 3 bilhões de dólares. Desses 3 bilhões de dólares, quase 1 bilhão foi gasto com empresas indígenas. Gasto com todos os tipos de serviços de construção, serviços de transporte, serviços de alimentação. E nós gastamos com eles não somente porque eles são indígenas, porque eles são os melhores. Porque eles fazem um serviço bem feito, porque eles fazem um serviço de qualidade, porque eles têm o compromisso de estar ali para o resto da operação da mina. E eu acho que isso é a fórmula mágica para fazer isso acontecer. Para tirar a discussão somente do a terra é minha, eu quero esse dinheiro, para uma discussão muito mais, isso aqui vai gerar um potencial econômico gigante para todos nós. Como é que vocês podem participar nisso? Então, eu acho que aí sim, Brasil, mas a Austrália também, a Austrália tem grandes desafios com os seus povos tradicionais. Tem muito a aprender com o Canadá, e mesmo no Canadá, acho que tem muitas coisas ainda que o setor privado, junto com as comunidades tradicionais e com o governo, tem a evoluir. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Alô? Eu tenho uma dúvida. Lá são povos indígenas da floresta. Como é que é? Que eu acho que faz toda a diferença de onde eles estão localizados. Então, a floresta lá é um pouco diferente da floresta daqui, né? A floresta boreal, que é uma floresta, basicamente é um tundra, né? Então, é uma floresta diferente. E tem os povos das planícies. Mas são todos povos nômades, não são povos sedentários, são povos nômades também. E tem uma grande mistura, tem uma grande variedade de povos também lá da vida. Então, claro, são diferentes, é diferente dos povos indígenas aqui no Brasil e dos povos aborígenes na Austrália, com certeza, mas eu acho que tem mais similaridades do que diferenças. E a gente tende a focar sempre nas diferenças e falar, não, aqui é diferente, aqui não é possível. Eu tendo trabalhado tanto no Brasil, quanto na Austrália, quanto na África, quanto agora no Canadá, eu acho que a gente tem muito mais similaridades entre esses povos e entre o que eles querem construir, o que eles querem atingir e como fazer isso acontecer do que diferenças. Eu acho que a gente tem que focar nessas similaridades e tentar resolver as questões dessa forma construtiva. Jugma, só um comentário. Eu acho que a sua contribuição foi fantástica. Eu já tinha conhecimento de que a mina de potássio, os próprios indígenas exploram, vendem, fazem contrato com a Índia, já fizeram. Eles são atuantes. Então, essa é uma colocação extremamente importante. Os indígenas virarem empresários, participarem do processo produtivo, ter a sua renda e também olhar a questão ambiental. E essa decisão política da Austrália, na primeira resposta dela, sobre o ferro, uma decisão política de fazer os minerais serem importantes, foi o que o Brasil fez na década de 70 com o agro. Decidiu não ser mais importador de comida cara e investiu e focou naquilo e subvencionou. Então, eu estou sentindo, Jugma, especialmente nesse ano, porque as dificuldades da mineração e do agro, elas são parecidas o que nós tivemos lá atrás com o que a mineração tem hoje. E eu participei desde lá de trás das dificuldades, ganhei troféu motosserra, Miss Desmatamento, tudo que vocês imaginarem de agressão, eu já sofri. E eu estou sentindo um momento muito positivo, deputada Grace,
estou sentindo um momento muito positivo para a mineração. É um momento diferenciado, especialmente esse ano. Então, tudo tem sua hora, a fruta só cai de madura e você está aproveitando essa oportunidade com a sua competência. Então, o que nós temos que fazer é desburocratizar processos. É a Agência Nacional de Mineração que existe para isso, para se aprofundar nesses processos e oferecer alternativa ao Congresso Nacional, quando necessário for, ou instruções normativas, regulações dentro da própria agência. Então, eu acho que precisa de proatividade, não é ficar esperando alguém me mandar, alguém solicitar. Então, é esse foco e essa vontade política que nós estamos precisando na mineração brasileira. Obrigado, Kátia. Obrigado, Karina. 3 observações. Primeira delas, o Estado brasileiro, o Estado, com E maiúsculo, não falo de governos, até hoje se lixou para a mineração. Se lixou. Por que eu digo isso? Porque nós temos 3 agências, por assim dizer, 3 órgãos que são responsáveis pela mineração brasileira. A Agência Nacional de Mineração, que foi a última a ser criada, Davi, tá certo? Eu sei que você separou as grandes, né? Em primeiro lugar, a última a ser criada, anteontem, praticamente. E ela vive o quê? A míngua total. A míngua de pessoal, a míngua de orçamento, a míngua de estrutura, a míngua de tecnologia. Outro dia o TCU fez um levantamento e disse que a sonegação era alta no setor mineral. Mas você sabe quantas pessoas fazem a fiscalização da mineração no Brasil? 4 pessoas. Sabe quantas fiscalizações elas fizeram? 17, em um ano. Nós temos mais de 9.000 mineradoras. Então é absolutamente injusto dizer isso. Particularmente eu respondo pelos filiados que nós temos no IBRAM a essa altura. Mas a verdade é essa, vou repetir, o Estado brasileiro nunca deu a devida atenção à mineração. Tomara que aconteça o que aconteceu com o agro. Segundo ponto, a questão que o Davi, aliás, que a Kátia tocou, a questão do investimento, do apoio. Pois bem, em conversas com a FEBRABAN, o Isaac Sidney nos mostrou que o setor financeiro bancário brasileiro, Karina, ele tem 2 trilhões e 100 bilhões de reais aplicados na atividade privada do Brasil. Prestem atenção, 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Sabe quanto está aplicado na mineração? 19 bi. Não chega a ser 1%, é 0,9%. Então, há uma desconexão entre todo o sistema financeiro do Brasil e a mineração. Agora temos a boa notícia que um fundo de participação está começando a funcionar, vai funcionar em 2025 pelo BNDES, mas um recurso muito estrito. Agora, um setor que em 2021 faturou 320 bilhões de reais, que responde por 34% da balança comercial brasileira, do superávit, é essa a relação que o Estado tem mesmo o setor financeiro com o país? Bom, terceiro e último ponto, o Davi falou aqui que é conselheiro de um conselho nosso, é o Conselho Socioambiental. Estou vendo aqui a Marília Marreco, ex-presidente do IBAMA, que é a nossa secretária. Nós temos o orgulho de ter um Conselho Socioambiental que exatamente está em diálogo para, cada vez mais, realizar a nossa ambição de sermos sustentáveis. Então, era isso que eu queria dizer a vocês. Agora eu vou voltar para o Davi com as perguntinhas apimentadas, tá certo? Para poder ele se animar, que ele já está um pouco aqui, talvez um pouco cansado. A primeira delas é o seguinte: Davi, fala-se muito em hidrogênio verde, mas o que é fato, o que é ficção em termos de hidrogênio verde? Isso vai decolar, não vai decolar? Porque fala-se a toda hora, mas vocês conhecem alguma unidade realmente que esteja produzindo bacana, com escala? E segundo, para animá-lo definitivamente, margem equatorial. O Brasil deve ou não explorar o petróleo na margem equatorial. Lembrando que o pré-sal hoje se encontra num ciclo, se eu não me engano, de esgotamento, pelo menos de declínio, mas que tem também a possibilidade de se obter petróleo lá ao sul, que seria exatamente as províncias petrolíferas que nós ainda teríamos que explorar mais ao sul do Brasil. Davi, com tranquilidade e com nosso apoio, tem a palavra. Muito obrigado pelas perguntas simples, né? Bom, em relação ao hidrogênio verde é o seguinte: o hidrogênio verde é visto no médio e longo prazo, e eu digo visto entre aspas, com uma saída, porque a tecnologia já existe, só para quem não é do ramo, ele chama verde porque o processo é o chamado de eletrólise
da água, ou seja, você separa a água, que é H2O, você separa hidrogênio do oxigênio através da passagem de uma corrente elétrica, simplificando o processo, né? Dentro do sistema por eletrólise. Na realidade, o verde é porque essa energia vem de fontes renováveis de energia. Hoje, você tem o cinza, você tem o azul, que vem com gás natural, ou vem com outras formas de energia. Pode ser, mas eu diria que não é, pelo menos no curto, médio prazo, eu não vejo o hidrogênio verde como uma solução. Deve acontecer. Anos não tem, vamos dizer assim, garantia de equilíbrio, de viabilidade econômica. E o que eu temo no Brasil é, como eu falei em algum momento da minha fala, o setor elétrico está virando o setor que mais captura subsídios para grupos específicos. É a questão do lobby que tem sido muito forte nas discussões no Congresso Nacional do setor de energia. Então, nós ultrapassamos a centena de bilhões de reais ao longo dos próximos anos de subsídios embutidos, um deles na questão. Então, o meu temor, só para completar, é que na questão do hidrogênio é a gente exportar o interesse, principalmente europeu, na produção de equipamentos e principalmente da gente não exportar, como a gente fez muito tempo com alumínio, da gente não exportar eletricidade subsidiada para quem precisa usar o hidrogênio verde. Esse é o risco que a gente tem, eu acho que é o cuidado que tem que tomar, que o Brasil não subsidiar como se fosse uma coisa para si mesmo, mas na realidade é para atender a terceiros. Quanto à questão da margem equatorial, e aí tem uma questão de racionalidade, você mencionou que a nossa produção do pré-sal está num processo, a produção do petróleo é como se fosse um sino invertido, com uma das laterais mais suaves. Ele sobe e vai descendo com mais suavidade. Nós já estamos entrando na curva, na questão do pré-sal, da descendência. Então, a estimativa de 15 a 20 anos de produção de petróleo. O que acontece com a margem equatorial? Primeiro, e especificamente, acho que a questão está vinculada ao que se chama Foz do Amazonas. O nome Foz do Amazonas, ele é de uma infelicidade terrível, primeiro, para começar, porque ele está mais para a Foz do Amapá e fica a 575 quilômetros da Foz do Amazonas, que é mais longe do que qualquer outra exploração na região sudeste, por exemplo. Aqui eu não vou fazer apologia de que sou contra ou a favor, estou colocando só informações que eu acho que são relevantes para um debate, vamos dizer assim, equilibrado e racional. Então, 575 quilômetros, com a história do setor do petróleo, eu diria que os riscos a serem mitigados em caso de algum acidente que não ocorre desde o último acidente há 2 décadas no Golfo do México. Hoje, um acidente para uma empresa de petróleo, um acidente, eu digo um vazamento de petróleo, é quase a morte para uma empresa de petróleo. Então, hoje é um setor muito seguro, nenhum setor é 100% seguro, mas é um setor muito seguro. E, principalmente, o que eu acho é que nós temos que pensar o seguinte, a ministra Kátia falou a questão das emissões. Dizer, não, vocês vão produzir petróleo, e esse petróleo vai aumentar. Claro, vai aumentar, mas não de quem produz, de quem consome. De quem consome. Se tiver mercado, os Estados Unidos, ano passado, bateu o recorde histórico de produção de petróleo dentro dos Estados Unidos. E virou o maior exportador de gás natural com efeito. Quer dizer, então, tem muita gente, levando em consideração a questão do estoque e da produção de carbono. E mesmo hoje, os Estados Unidos, depois da China, é o segundo emissor de carbono. A China, nos últimos 40 anos, os Estados Unidos representou 25%, a China 15%, a União Europeia, contando a Grã-Bretanha, 22%. Agora, inverteu um pouco os Estados Unidos e China, mas continuam sendo os principais emissores. E produzindo. O Reino Unido aumentou as suas áreas de concessão. A Noruega, que é onde mais tem carro elétrico hoje, usa seu petróleo para subsidiar todas as suas ações. Quer dizer, o que nós temos que discutir é o seguinte, a Amazônia, se a gente pegar os indicadores sociais, a Amazônia seja talvez a região mais desassistida que a gente tem no país, em todos os sentidos. A dúvida é se nós vamos abrir mão, e essa é a discussão. Estou sendo peremptório em dizer que eu não tenho que dizer que tem que fazer, mas nós vamos abrir mão de uma riqueza que está no subsolo por conta de um processo que tem muito mais a ver com a demanda do que com a oferta.
Ou seja, a gente tem que se preocupar com quem está consumindo e não com quem necessariamente está produzindo. Sendo que a estimativa, mais ou menos, vai de 70 a 150 bilhões de reais por ano para a margem equatorial como um todo. Esse dinheiro seria suficiente para equipar o IBAMA 10 vezes em relação ao que ele tem hoje, para combater desmatamento, para combater garimpo ilegal, para equipar a Polícia Federal, pode ser a Polícia Federal mais equipada do mundo para combater as ilegalidades do garimpo ilegal, de todas as ilegalidades do contrabando, do tráfico de entorpecentes, com esse dinheiro, boa parte. Eu preconizo, inclusive, caso seja aprovada, uma lei específica para a questão da margem equatorial e para o uso dos royalties específicos na região amazônica. Um fundo específico para... que aqui tem uma característica muito diferente do que a gente tem no sul-sudeste. E a última questão que eu faço é o seguinte: eu moro no Rio de Janeiro, que é um estado que produz mais de 80% do petróleo nacional e que, o termo é feio, mas é verdade, ele parasita na questão dos royalties há 50 anos. E vai continuar, e a Petrobras nos próximos 8 anos vai colocar 14 novas unidades de perfuração e produção de petróleo na região sudeste, mais próximo da costa do que se coloca lá na região amazônica. A minha pergunta é a seguinte: por que a gente pode, e eu vou dizer, não tenho nenhum interesse pessoal, não trabalho para nenhuma empresa do Norte, nada, zero. Eu só estou questionando o seguinte: por que nós podemos, numa situação mais crítica, e quem mais precisa não vai poder? Pelo menos a gente discutir, em vez de dizer não pode, não pode, não pode, enquanto quem nos diz não pode está produzindo petróleo como nunca produziu na história. Bem. Posso falar sobre hidrogênio verde? Pode, claro. Eu concordo com você sobre a margem equatorial, gênero, número e grau. Com relação ao hidrogênio verde, eu queria fazer uma ressalva. A maioria das pessoas, quando fala hidrogênio verde, só imaginam na exportação do hidrogênio verde para outros países. Por isso ficam procurando os portos, né, claro, para fazer as usinas para exportação. Eu, com o olhar do agro, eu já vejo uma outra questão. Eu quero correr dos portos, eu quero ir para o interior do Brasil, onde está a agricultura brasileira, produzir o hidrogênio verde para fazer os nitrogenados, que é um dos macronutrientes para os fertilizantes. Então, para fazer todo o fertilizante brasileiro para a nossa agricultura, nós precisamos de potássio, fosfato e nitrogênio. O potássio nós temos em Autazes e, se Deus quiser, nós vamos, Deus é brasileiro, eu penso, e nós vamos explorar Autazes e nós vamos ser exportadores. Escutam só, nós exportaremos potássio ainda para o mundo. São 400 quilômetros, como diz o Adriano, que é o CEO da Potássio Brasil, que está aqui, 400 quilômetros de bacia para ser pesquisada, tem um nome muito complexo aqui, um nome técnico interessantíssimo, é a bacia evaporítica do Amazonas, tem 400 quilômetros de potássio. Então, isso é só para dar credibilidade que nós não estamos aqui chutando, nós seremos exportadores. O fosfato, chega a ser ridículo nós importarmos fosfato, embora seja o produto que nós mesmos importamos, mas ainda importamos aí uns 60%. Potássio, fosfato no Brasil, ele brota para todo quanto é lado. Nós temos fosfato de sobra, é uma vergonha para nós. Com relação aos nitrogenados, eles são feitos principalmente de gás natural. O nosso gás está muito longe da agricultura brasileira e, portanto, ele fica impeditivo do ponto de vista de custo. Mas se nós levarmos o hidrogênio verde, assim como também pode ser feito por eletricidade limpa, que é a energia solar, eólica e hidráulica, mas também pode ser o biometano e o etanol para produzir o hidrogênio verde. Nós podemos fazer 8 fábricas, 7 fábricas no interior do Brasil, onde estão os grandes estados produtores de grãos, e nós fazemos os nitrogenados e pararmos de importar. Então, para mim, Davi, é crucial e fundamental o hidrogênio verde. Em primeiríssimo lugar, para dar independência ao Brasil. Nós temos um gás natural ali na Bolívia, mas que não significa nada, é muito caro para nós. Então, nós temos que ter os nitrogenados, o hidrogênio verde no interior, no grande agro brasileiro, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, produzindo. Nós temos iniciado uma, Jugma, aqui em Uberlândia e Uberaba,
estão fazendo uma fábrica de hidrogênio verde para produzir nitrogenados para a agricultura da região ali do Triângulo Mineiro. Então, isso vai ser libertador para o Brasil, que já faz toda a sua produção agrícola, as fábricas, as indústrias, as caldeiras, são todas tocadas a biomassa, a carvão vegetal. Toda a industrialização do agro americano é com gás natural, que é sujo também, que fala gás natural, parece que é uma coisa tão saudável, né? Mas é fóssil, e nós não, nós é tudo verde. Então, eu tenho uma grande esperança no hidrogênio verde, que é o mais barato do mundo hoje. Concordo com o Davi que o custo ainda é alto, mas mesmo dentro do alto custo, o Brasil é o mais barato para a produção de hidrogênio verde. E depois do nitrogenados, é descarbonizar a indústria brasileira. Já imaginou nós exportarmos o ferro verde, o aço verde, toda a indústria brasileira com hidrogênio verde, tocado a hidrogênio verde para ela se descarbonizar? E em terceiro, Davi, a exportação. Porque não é fazer algo para atender outro país, é para faturar, é para ganhar dinheiro, entendeu? Não tem criança aqui. Nós exportamos soja para ganhar dinheiro, nós exportamos ferro para ganhar dinheiro, nós queremos ganhar dinheiro, lítio. Então, vamos exportar hidrogênio verde para enriquecer o povo brasileiro. Nós temos ali o Vale do Jequitinhonha, conversando longamente com a Ana, do lítio, e nós podemos transformar lá no Vale do Lítio. O Vale do Lítio. O Vale do Jequitinhonha é um dos lugares mais pobres do Brasil. Podemos ter um grande parque tecnológico por lá, fazer coisas extraordinárias. E com esse preconceito, os movimentos, às vezes, criados artificialmente para prejudicar o desenvolvimento da nossa nação. Então, vamos respeitar as populações tradicionais, tem todo o seu direito. Nós moramos num país que tem segurança jurídica não é só para rico, segurança jurídica é para todo mundo, Estado de Direito é para todo mundo, para índio, para negro, para branco, para produtor pequeno, grande, médio. Então, segurança jurídica para todos. Se a terra são deles, eles precisam receber o arrendamento ou o nome mais chique, que é royalty. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso painel, que eu pessoalmente espero que vocês também tenham julgado que ele tenha sido rico, que ele tenha sido informativo e que ele tenha contribuído para a discussão nessas áreas em que a segurança, seja ela energética, seja mineral, seja alimentar e seja hídrico, são fundamentais e decisivas para o bem-estar do Brasil e também para a contribuição do Brasil para o mundo. Agradecer a Ana, agradecer a Karina, ao Davi e a Kátia pela presença, pelo que trouxeram aqui e muitíssimo obrigado pela audiência de todas e todos. Obrigado.